Antes de podermos aproveitar esse poder, antes de podermos testemunhar os milagres que nos aguardam, precisamos primeiro aprender a relaxar. Não o relaxamento superficial do mero descanso físico, mas o relaxamento profundo que vem da compreensão da sua verdadeira natureza. Veja bem, a maior parte da humanidade vive em um estado de tensão perpétua, lutando constantemente contra o que percebe como forças externas. Ela luta contra as circunstâncias. Ela luta contra as suas limitações. Ela trava uma guerra contra a sua realidade presente. No entanto, é justamente essa luta que os mantém presos às condições das quais procuram escapar. O campo quântico que o rodeia, que permeia cada átomo do seu ser, não responde à sua luta, mas ao seu estado de consciência. É um campo de possibilidades infinitas, um reino onde todas as realidades potenciais existem simultaneamente. Mas para acessar esse campo, para extrair seus recursos ilimitados, você deve primeiro cessar sua luta fútil e aprender a arte do relaxamento consciente. Não se trata do relaxamento da derrota, mas do relaxamento da confiança absoluta em sua natureza divina. Quando falo em relaxar no quantum, estou falando de algo muito mais profundo do que simplesmente liberar a tensão física. Estou falando de liberar sua crença falsa de que você está separado do poder criativo do universo. Estou falando de dissolver a ilusão de que as circunstâncias precisam mudar para que você se sinta realizado, abundante ou em paz. O campo quântico não conhece tais limitações. No reino quântico, causa e efeito operam de acordo com a consciência, não de acordo com as leis rígidas que parecem governar o mundo físico. Considere por um momento a natureza da própria mecânica quântica. No nível subatômico, as partículas existem no que os cientistas chamam de superposição, o que significa que elas existem em todos os estados possíveis simultaneamente até serem observadas. O próprio ato de observar colapsa essa superposição em uma única realidade. Vocês, meus amigos, são os observadores. Sua consciência é a força que colapsa o infinito em uma experiência puritana. Mas aqui está a chave. Vocês não estão observando de fora do campo quântico. Vocês são o campo quântico observando a si mesmo. Essa compreensão muda tudo quando vocês realmente entendem que vocês e o poder criativo do universo são um, quando vocês percebem que sua consciência não está contida dentro do seu corpo físico, mas sim contém todo o seu mundo, então o relaxamento se torna não apenas possível, mas inevitável. Como você pode lutar contra si mesmo? Como você pode ficar ansioso com um futuro que existe apenas na sua imaginação? Como você pode temer circunstâncias que nada mais são do que a projeção dos seus próprios estados de consciência? O milagre da manifestação não ocorre através do esforço, mas através da aceitação, não através da luta, mas através do conhecimento gentil e relaxado de que o que você deseja já é seu. No campo quântico, não existe tempo como você o entende. Passado, presente e futuro são meras construções da mente limitada. Na consciência, no eterno agora, todas as coisas existem simultaneamente. A realidade que você deseja não é algo que você deve criar. É algo que você deve simplesmente selecionar do menu infinito de possibilidades que já existem. Mas a seleção requer um estado particular de consciência. Requer o que chamo de desejo realizado. Não se trata de esperar, querer ou precisar. É a suposição relaxada de que seu desejo já foi realizado. É a sensação suave e confiante de ter o que você quer, mesmo antes de isso aparecer na sua experiência física. Essa suposição, mantida de forma consistente e com convicção absoluta, deve se manifestar como sua realidade, porque a consciência é a única realidade. A razão pela qual a maioria das pessoas não consegue manifestar seus desejos é que elas abordam a manifestação a partir de um estado de carência. Elas querem algo porque sentem que não têm. Elas esperam por mudanças porque estão insatisfeitas com o que é. Mas o campo quântico responde ao seu sentimento, não às suas palavras ou mesmo aos seus pensamentos. Se você se sente carente, continuará a experimentar a carência. Se você se sente necessitado, continuará a experimentar a necessidade. O sentimento de ter
é o que cria o ter. É por isso que o relaxamento é tão crucial. Quando você está relaxado, não está se agarrando. Quando você está em paz, não está vindo de um lugar de desespero ou ansiedade. O relaxamento permite que você assuma naturalmente o sentimento de seu desejo realizado, sem a resistência que vem de se esforçar demais. Ele permite que você incorpore o estado de consciência que corresponde ao seu desejo. Imagine, se quiser, que você deseja abundância financeira. A abordagem comum é se concentrar na falta de dinheiro, se preocupar com contas, lutar e se esforçar para ganhar mais. Mas essa abordagem mantém você preso na consciência da limitação financeira. Em vez disso, relaxe e sinta a abundância. Como seria ter todo o dinheiro que você precisa? Como seria o seu dia? Qual seria o seu estado de espírito? Assuma essa sensação agora, não como uma técnica ou um truque, mas como o reconhecimento de uma verdade que já existe no campo quântico de possibilidades infinitas. O campo quântico não sabe nada sobre o seu saldo bancário atual. Ele não sabe nada sobre as suas circunstâncias, a sua história ou as suas limitações. Ele conhece apenas a consciência, apenas o sentimento que você está alimentando, apenas a suposição que você está fazendo sobre si mesmo e sobre o mundo. Quando você relaxa na suposição da abundância, quando torna tão natural quanto respirar sentir-se rico, o campo quântico não tem escolha, a não ser organizar as circunstâncias para corresponder a essa suposição. Esse princípio se aplica a todas as áreas da sua vida: saúde, relacionamentos, carreira, expressão criativa. Tudo isso são estados de consciência antes de se tornarem experiências físicas. A pessoa que é naturalmente saudável não luta para manter a saúde. Ela simplesmente assume isso. A pessoa que é naturalmente amada não busca desesperadamente o amor. Ela assume que é amável. A pessoa que é naturalmente bem-sucedida não se esforça para ter sucesso. Ela assume que é digna disso. Mas devo enfatizar que a suposição não é mero pensamento positivo. O pensamento positivo muitas vezes vem da tentativa de mudar o que é, o que implica que o que é tem poder sobre você. A verdadeira suposição vem do reconhecimento de que o que parece ser é apenas uma sombra do que realmente é. Suas circunstâncias atuais nada mais são do que os resquícios de suas suposições passadas. Elas não têm poder para limitar seu futuro, a menos que você lhes dê esse poder ao continuar a assumi-las. A arte de relaxar no quantum é a arte de morrer para o que parece ser e renascer para o que você sabe ser verdade. É morrer para o homem velho que acreditava em limitações e renascer como o homem novo que conhece sua natureza divina. Essa morte e renascimento não acontecem uma vez, mas continuamente, momento a momento, à medida que você libera velhas suposições e abraça novas. Considere a lagarta que entra na crisálida. Ela luta para se tornar uma borboleta? Ela se esforça, se tensiona e se preocupa com a transformação? Não. Ela simplesmente relaxa no processo, permitindo que a inteligência interior aperfeiçoe o trabalho perfeito. A lagarta não se torna uma borboleta. Ela revela que sempre foi uma borboleta. Em potencial, você não se torna abundante, saudável ou amado. Você revela que sempre foi essas coisas no campo quântico de possibilidades infinitas. A luta, o esforço, a tentativa, todas essas são formas de resistência à sua verdadeira natureza. Elas vêm da falsa crença de que você está separado do poder criativo do universo. Mas quando você relaxa, quando você deixa de lado a necessidade de fazer as coisas acontecerem pela força, você permite que a inteligência infinita que você é se expresse através de você. Você se torna um canal para milagres, não porque você é especial, mas porque você se lembrou do que você realmente é. Milagres não são violações das leis naturais. Eles são a expressão natural da consciência operando de acordo com seus próprios princípios. No mundo físico, vemos efeitos seguindo causas de maneira linear, mas na consciência, no reino quântico, os efeitos podem preceder as causas. O tempo pode ser transcendido e o impossível se torna inevitável. Isso não é magia, no sentido de algo sobrenatural.
É o funcionamento natural da consciência quando está livre das limitações do pensamento tridimensional. Quando você relaxa no quântico, não está pedindo ao universo que lhe dê algo. Você não está solicitando a alguma divindade externa que atenda aos seus pedidos. Você está reconhecendo que você e o universo são um, que sua consciência é o próprio poder criativo e que, ao mudar suas suposições sobre si mesmo e seu mundo, você muda seu mundo. O universo não lhe dá o que você quer. O universo lhe dá o que você é. Essa compreensão traz consigo uma profunda responsabilidade. Se você é o poder criativo, se sua consciência está moldando sua realidade, então você é responsável por tudo o que experimenta. Isso não é um fardo, mas uma libertação. Significa que você não está à mercê de forças externas. Significa que você não é vítima das circunstâncias. Significa que você tem o poder de mudar qualquer coisa em sua vida, mudando suas suposições sobre ela. Mas com esse poder vem a necessidade de sabedoria. O campo quântico responde ao seu sentimento dominante, à sua suposição habitual, ao seu estado persistente de consciência. Ele não responde ao seu pensamento positivo ocasional ou à sua meditação de fim de semana. Ele responde ao que você realmente acredita sobre si mesmo e sobre o seu mundo, muitas vezes em níveis mais profundos do que a sua mente consciente. É por isso que o relaxamento é tão importante. Quando você está relaxado, pode observar seus pensamentos e sentimentos sem ser dominado por eles. Você pode perceber quando está assumindo limitações em vez de abundância, medo em vez de amor, separação em vez de unidade. Nessa consciência relaxada, você pode redirecionar suavemente sua consciência para as suposições que servem ao seu bem maior. O processo é simples, mas não necessariamente fácil. Requer uma mudança fundamental na forma como você se relaciona com sua experiência. Em vez de reagir às circunstâncias, você deve aprender a responder a partir de uma escolha consciente. Em vez de ser afetado pelo seu mundo, você deve reivindicar sua posição como sua causa. Em vez de esperar por mudanças, você deve assumir a mudança e permitir que ela se manifeste no momento perfeito. O momento, veja bem, não é algo que você pode controlar. Sua função não é determinar quando ou como seus desejos se manifestarão. Sua função é simplesmente assumir a sensação de sua realização e persistir nessa suposição, independentemente das aparências. O campo quântico providenciará circunstâncias perfeitas, o momento ideal, a solução mais elegante. Seu papel é fornecer a consciência que torna tudo isso possível. Isso requer o que chamo de estado mental de sabá, um estado de descanso de seus trabalhos, uma cessação da luta, um relaxamento profundo na verdade do seu ser. Nessa consciência de sabá, você não está esperando que algo aconteça. Você está descansando no conhecimento de que isso já aconteceu. Você não está se tornando. Você está sendo. Você não está tentando criar. Você está permitindo que a criação se expresse através de você. O sabá não é um dia da semana. É um estado de consciência. É o reconhecimento de que o trabalho está feito, que todas as coisas já são perfeitas, que a realidade desejada existe no campo quântico e está simplesmente aguardando seu reconhecimento. Nesse estado, a ansiedade é impossível, porque não há nada com que se ansiar. A luta é desnecessária, porque não há nada contra o que lutar. O medo não tem sentido, porque você sabe que é um com a fonte de todo o poder. A partir desse estado relaxado, os milagres se desenrolam naturalmente, não porque você os conquistou ou mereceu, mas porque são a expressão natural da consciência, operando de acordo com seus verdadeiros princípios. Um milagre é simplesmente o aparecimento no mundo físico do que já era verdade na consciência. É a materialização de uma suposição, a objetivação de um sentimento, a cristalização de uma crença. Mas aqui está. O que a maioria das pessoas não percebe. O milagre não é a mudança externa. O milagre é a mudança na consciência que torna a mudança externa inevitável. Quando você realmente relaxa no quantum, quando você genuinamente assume o sentimento de seu desejo realizado, você já realizou o milagre. Tudo o que se segue é simplesmente o desdobramento natural desse milagre no mundo dos efeitos. É por isso que a fé é tão importante.
Não a fé em algo fora de você, mas a fé em sua própria natureza divina. Fé não é acreditar em algo que você espera que seja verdade. Fé é a suposição confiante de algo que você sabe ser verdade. Quando você tem fé na sua capacidade de assumir qualquer estado de consciência, quando você tem fé no poder da consciência para criar a realidade, quando você tem fé na sua identidade como o próprio poder criativo, então a manifestação se torna tão natural quanto respirar. O campo quântico não está em algum lugar lá fora. Ele está aqui agora, dentro de você e como você. Cada átomo do seu corpo está vibrando com possibilidades quânticas. Cada pensamento que você tem está criando ondulações no campo quântico. Cada sentimento que você nutre está transformando ondas de probabilidade em experiências concretas. Você não está separado do campo quântico. Você é o campo quântico tomando consciência de si mesmo. Quando você realmente entende isso, relaxar se torna fácil. Como você pode ficar tenso quando sabe que é o poder criativo? Como você pode ficar ansioso quando entende que é o autor da sua experiência? Como você pode ter medo quando percebe que é a própria consciência através da qual o infinito se expressa? A prática, então, se torna muito simples. Ao longo do dia, observe quando você está tenso, quando está lutando, quando está resistindo ao que é. Nesses momentos, lembre-se gentilmente de sua verdadeira natureza. Relaxe sabendo que você não é vítima das circunstâncias, mas seu criador. Assuma o sentimento do que você deseja e descanse nessa suposição como se já fosse sua realidade. Não se preocupe com como isso vai acontecer. Não se preocupe com quando isso vai ocorrer. Não analise a probabilidade, a praticidade. Simplesmente assuma o sentimento de seu desejo realizado e deixe o campo quântico fazer o que ele faz de melhor. Organize as circunstâncias para corresponder à sua consciência. Este é o segredo que os místicos conhecem há séculos, agora expresso na linguagem da física quântica. A consciência é a única realidade. Tudo o mais é simplesmente a consciência se expressando de várias formas. Quando você muda sua consciência, você muda seu mundo. Quando você relaxa em sua verdadeira natureza como o próprio poder criativo, os milagres se tornam não apenas possíveis, mas inevitáveis. Chegou a hora de parar de viver como um mendigo em um mundo de abundância infinita. Chegou a hora de parar de lutar contra circunstâncias que existem apenas porque você as assumiu. Chegou a hora de relaxar no campo quântico de possibilidades infinitas e permitir que milagres se desenrolem através de você e para você. Você não está separado do poder que cria mundos. Você é esse poder expressando-se através do prisma único da sua consciência individual. Quando você realmente compreender isso, quando relaxar completamente nessa verdade, todo o seu mundo se transformará, não através da luta, não através do esforço, não através da tentativa, mas através do ato simples e elegante de assumir sua natureza divina e descansar nessa suposição. O campo quântico está esperando por seu reconhecimento. Possibilidades infinitas estão pairando em superposição, esperando que sua consciência as colapse em sua realidade. A única questão é, o que você escolherá assumir sobre si mesmo e seu mundo? Em que sentimento você vai relaxar? Que versão de si mesmo você decidirá ser? A escolha é sua, e o poder de manifestar essa escolha está dentro de você agora. Não em algum momento futuro, quando os professores estiverem certos. Não quando você tiver aprendido mais ou se tornado mais. Mas agora, neste exato instante, o campo quântico não conhece atrasos. Quando você assume que está feito, quando acredita que está realizado, quando relaxa na verdade do seu ser, os milagres começam a se desenrolar automaticamente. Então, deixo você com esta instrução. Relaxe não na passividade, mas no poder. Não na resignação, mas no reconhecimento. Não na derrota, mas na certeza absoluta da sua natureza divina. Relaxe no campo quântico de possibilidades infinitas e observe seu mundo se transformar para corresponder à majestade de sua verdadeira identidade. Você é o poder operante. Você é a força criativa. Você é a própria consciência, aparecendo como humano pela pura alegria de criar através da limitação. Quando você se lembrar disso,
Quando relaxar nesse conhecimento completo, descobrirá que os milagres não são exceções raras à lei natural, mas a expressão natural da consciência operando de acordo com seus verdadeiros princípios. O campo quântico é o seu verdadeiro lar. E nesse campo todas as coisas são possíveis, todos os sonhos já estão realizados, e todos os milagres estão simplesmente esperando que você os reconheça com tranquilidade. Entre nesse campo agora, assuma sua natureza divina, relaxe no campo quântico e deixe os milagres se desenrolarem tão naturalmente quanto as flores desabrocham na primavera. Esta é a sua herança, o seu direito de nascença, a sua verdadeira natureza. Não é algo que você precisa conquistar ou alcançar, mas algo que você simplesmente precisa lembrar e assumir. No campo quântico da consciência, você já é tudo o que sempre quis ser. Relaxe nessa verdade e observe como o seu mundo externo se transforma para corresponder à perfeição que sempre foi a sua verdadeira realidade. O milagre não está chegando. O milagre está aqui. A abundância não está se aproximando. A abundância está presente. O amor não está a caminho. O amor é agora. Tudo o que você precisa fazer é relaxar no campo quântico de possibilidades infinitas e permitir que o que já é verdade na consciência se manifeste em sua experiência. Sua jornada de despertar começa com este único passo, a aceitação relaxada de sua natureza divina. A partir dessa aceitação, tudo o mais flui. A partir desse reconhecimento, todos os milagres emergem. A partir desse relaxamento, sabendo que todo o seu mundo renasce à imagem e semelhança de sua compreensão mais elevada de si mesmo. O Quantum aguarda seu reconhecimento. O infinito chama você para lembrar seu verdadeiro nome. O poder criativo do universo convida você a reivindicar seu lugar de direito como sua expressão consciente. Você vai responder? Você vai relaxar na verdade do que você é? Você vai permitir que milagres se desenrolem através do simples ato de assumir sua natureza divina? A escolha é sua. O poder está dentro de você. A hora é agora. Relaxe no Quantum e deixe os milagres se revelarem como a expressão natural da consciência, reconhecendo a si mesma como o único poder criado no universo. Esta é a sua verdade, a sua realidade, o seu destino. Abrace-a, assuma-a, relaxe nela e observe enquanto o seu mundo se transforma no reflexo perfeito da sua consciência divina. O universo, este vasto poder inteligente que nos rodeia, que vive em nós, que é nós, não responde aos seus desejos. E, no entanto, esta é a verdade mais libertadora que você jamais encontrará, pois ela revela a verdadeira lei pela qual o seu mundo é moldado, a falácia do desejo. Mas, Neville, você pode dizer, fui ensinado que devo desejar intensamente as coisas para atraí-las. Esta, meus queridos amigos, é a primeira ilusão que devemos dissipar. O desejo, por sua própria natureza, é uma admissão de falta. Quando você diz, eu quero, você está declarando ao universo que você não tem. E o universo, sendo o espelho perfeito da consciência, reflete precisamente esse estado de não ter. Considere por um momento o que a palavra querer realmente implica. Querer é não ter. É permanecer em um estado de ausência, olhando para fora para algo que você não possui. E enquanto você permanece firme nessa consciência de ausência, a lei, que não faz acepção de pessoas, mas apenas de estados, deve continuar a entregar experiências que correspondam a essa consciência de falta. Conheci um homem em Nova York que durante anos proclamou seu desejo por abundância financeira. Diariamente, ele afirmava, eu quero riqueza, quero estar livre de dívidas. No entanto, ano após ano, sua situação financeira se deteriorava. Um dia, em desespero, ele veio até mim e eu compartilhei com ele o que agora compartilho com você. O universo não estava falhando com ele. Estava respondendo com perfeita precisão à sua consciência de querer, de ausência, de falta. O estado ao qual o universo responde. Se o universo não responde a quê? A que ele responde? Ele responde infalivelmente ao seu estado de ser, ao que você afirma ser no fundo da sua consciência. O universo não se importa com o que você quer, ele só se importa com o que você é.
A cada momento da sua existência, você ocupa um estado. Esses estados são incontáveis, mas neste exato momento, você está em um estado. Pode ser um estado de saúde ou doença, riqueza ou pobreza, amor ou solidão. E o universo, com precisão matemática, entrega experiências que correspondem a esse estado. Eu sou, essas duas palavras são as mais poderosas em toda a existência. O que quer que venha depois de eu sou, molda sua realidade. Quando você declara, eu estou doente, o universo não analisa se você deseja a doença. Ele simplesmente reflete experiências que correspondem a essa declaração. Quando você declara, eu sou rico, mesmo que sua conta bancária pareça vazia, você está mudando para um estado ao qual o universo deve responder. O que muitos não percebem é que você não precisa esperar por evidências externas para reivindicar um novo estado de ser. Na verdade, as evidências só virão depois da sua suposição prévia. Como já disse várias vezes, a imaginação cria a realidade, mas não é o que você imagina como algo distante ou separado de você mesmo. É o que você imagina ser, o sentimento que eu pergunto ao segredo. Meu querido público, aqui chegamos ao cerne da questão. O universo não responde aos seus pensamentos, nem às suas palavras, nem mesmo às suas declarações ocasionais. Ele responde ao seu sentimento consistente, ao seu estado emocional, ao humor que permeia o seu ser. Os sentimentos são a linguagem da alma. Eles são a verdadeira comunicação entre você e o poder divino que molda o seu mundo. Quando você se sente rico, você é rico em consciência, e o universo deve responder a esse estado. Quando você se sente amado, você é amado em consciência, e seu mundo se remodela para refletir essa verdade. Lembro-me de uma jovem que assistiu às minhas palestras em Los Angeles. Durante anos, ela procurou um relacionamento amoroso, passando de um encontro decepcionante para outro. Eu quero ser amada, dizia ela com lágrimas nos olhos. No entanto, dia após dia, ela caminhava pelo mundo carregando um sentimento de não ser amada e desejada. Eu a instruí a parar de desejar e, em vez disso, assumir o sentimento de ser profundamente amada antes de dormir naquela noite. Eu disse a ela, sinta o calor de braços amorosos ao seu redor. Sinta a certeza absoluta de que você é amada além da medida. Ela seguiu essa instrução não apenas uma vez, mas noite após noite. Em um mês, todo o seu comportamento havia mudado. Ela não mais se movia pelo mundo, como alguém em busca de amor, mas como alguém que sabia que era amada. E como sempre acontece quando alguém assume um novo estado, sua realidade externa se reorganizou para corresponder ao seu conhecimento interior. O relacionamento amoroso que ela buscava apareceu em sua vida aparentemente por acaso, mas perfeitamente alinhado com a lei. Viver a partir do fim. Se o universo responde ao seu estado de ser, então o grande segredo da manifestação é assumir o estado de seu desejo realizado. É isso que quero dizer quando falo em viver a partir do fim. Quando você vive a partir do fim, não está olhando para um futuro desejado. Você está vivenciando-o como um fato presente em sua imaginação. E a imaginação, quando aliada ao sentimento, é a própria essência da informação da realidade. Pense nisso. Toda invenção, todo edifício, toda obra de arte existiu primeiro na imaginação de alguém, antes de se manifestar no mundo físico. Os irmãos Wright imaginaram o voo humano antes de criarem o primeiro avião. Michelangelo viu Davi dentro do mármore antes que seu cinzel tocasse a pedra. Da mesma forma, a vida que você deseja já existe em potencial, aguardando que você assuma sua realidade e consciência. O universo não precisa criá-la de novo. Ele precisa apenas mover as peças existentes da sua vida para corresponder à sua convicção interior. Eu conhecia um médico que sonhava em abrir uma clínica para atender aqueles que não tinham condições de pagar por cuidados médicos. Durante anos, ele dizia: quero abrir minha clínica. No entanto, continuava em sua prática convencional. Quando compreendeu o princípio que estou compartilhando com vocês esta noite, começou a assumir o estado de já estar administrando a clínica dos seus sonhos. Todas as noites, antes de dormir, ele imaginava entrar pela porta da sua clínica. Sentia a satisfação de tratar pacientes, independentemente da sua capacidade de pagar. Ouvia as palavras de gratidão deles.
Ele experimentava a realização do propósito de sua vida não como um evento futuro, mas como uma realidade presente. Em 6 meses, uma série de eventos aparentemente não relacionados levou à realização desse sonho. Um prédio ficou disponível exatamente no local que ele havia imaginado. O financiamento surgiu de fontes inesperadas. Os suprimentos médicos foram doados por uma empresa que estava atualizando seus equipamentos. O universo não respondeu aos seus anos de desejo. Respondeu imediatamente quando ele assumiu o estado de já ser o que desejava ser. O impessoal lhes: meus amigos, devo enfatizar que a lei da qual falo é totalmente impessoal. Ela não julga se seus desejos são nobres ou não, espirituais ou materiais. Ela simplesmente responde ao estado em que você se encontra. É por isso que você encontrará santos e criminosos que compreendem a lei e a utilizam de forma eficaz. O santo assume o estado de comunhão com Deus e experimenta revelações divinas. O criminoso assume o estado de roubo bem-sucedido e encontra oportunidades para ganhos ilícitos. A lei em si é neutra. É a consciência do indivíduo que determina como a lei irá operar em sua experiência pessoal. Não estou sugerindo que você use esse conhecimento para fins questionáveis. Estou apenas ilustrando que o universo não faz julgamentos morais sobre seus desejos. Ela simplesmente reflete de volta para você o estado que você escolheu ocupar. Essa compreensão deve libertá-lo de qualquer crença remanescente de que você deve, de alguma forma, ser digno de seus desejos. A única dignidade necessária é a sua disposição de assumir o estado do desejo realizado. O universo não responde à sua dignidade, ele responde à sua consciência. O sábado, repousando na suposição, tendo reconhecido que o universo não responde ao seu desejo, mas ao seu estado de ser, surge naturalmente a pergunta: como mantemos o estado desejado por tempo suficiente para que ele se torne nossa realidade física? A resposta está no que as escrituras antigas chamam de sábado. O sábado não é apenas um dia da semana. É um estado de consciência. É aquele momento em que você descansa de seus trabalhos, sabendo que o que você tem buscado já é seu em consciência. Quando Deus completou a obra da criação, ele descansou sabendo que estava concluída. Da mesma forma, uma vez que você assumiu o estado de seu desejo realizado, você deve descansar nessa suposição, sabendo que o trabalho está completo no nível da consciência e que sua manifestação física está garantida. Esse descanso não é inatividade. Você ainda realizará suas tarefas diárias, mas o fará a partir de um novo estado de ser, carregando dentro de si a confiança tranquila de que o que você assumiu em sua consciência deve, por lei, se tornar sua experiência física. Costumo contar a história de um homem que desejava uma promoção na empresa em que trabalhava. Durante meses, ele foi preterido, apesar de suas qualificações. Quando aprendeu esse princípio, começou a assumir o sentimento de já ocupar o novo cargo. Mentalmente ouvia os parabéns dos colegas. Sentia a satisfação da maior responsabilidade e da remuneração mais alta. Tendo assumido esse estado, ele então descansou em sua suposição. Ele não verificava ansiosamente se havia sinais de sua promoção. Ele não discutia repetidamente seu desejo com os colegas. Ele simplesmente sabia, com convicção inabalável, que em sua consciência a promoção já era sua. 2 semanas depois, ele foi chamado ao escritório de seus superiores e informado que, devido a uma reorganização da empresa, um novo cargo havia sido criado, um que combinava perfeitamente com suas habilidades e oferecia um avanço ainda maior do que ele havia imaginado. O universo respondeu não ao seu desejo, mas ao seu ser, ao poder criativo da revisão. Há momentos, meus queridos amigos, em que, apesar de nossos melhores esforços, nos encontramos entrincheirados em estados indesejáveis. Talvez tenhamos vivido com uma consciência de doença, dificuldades financeiras ou relacionamentos instáveis por tanto tempo que parece impossível assumir um novo estado. Nesses momentos, podemos empregar a poderosa técnica da revisão. A revisão é a arte de reimaginar eventos passados para alinhá-los com o estado de ser que desejamos. Não é mera ilusão ou negação da realidade. É uma reestruturação consciente de nossa relação com o passado. Considere que o que chamamos de passado
existe apenas em nossa memória, e a memória não é fixa, é fluida, sujeita a constantes reinterpretações. Ao revisar nossas memórias, alteramos os fundamentos sobre os quais repousa nosso estado atual. Lembro-me de uma mulher que teve uma discussão amarga com a irmã, que levou a anos de afastamento. A memória dessa discussão envenenou seus pensamentos e a manteve em um estado de ressentimento e perda. Quando ela aprendeu o princípio da revisão, começou a reimaginar todas as noites aquela conversa crucial. Em sua imaginação, ela substituiu palavras duras por expressões de compreensão. Ela sentiu o calor da reconciliação em vez do frio da rejeição. Noite após noite, ela revisou essa memória até que a nova versão parecesse mais real para ela do que a experiência original. Em um mês, ela recebeu uma carta da irmã expressando o desejo de curar o relacionamento. O universo respondeu não aos fatos históricos, mas ao estado de consciência revisado da mulher, o poder das suas suposições. Meus amigos, vamos nos aprofundar no que realmente molda sua realidade. Suas suposições, mesmo aquelas das quais você não tem consciência, estão constantemente sendo projetadas em sua experiência. Essas suposições não são meros pensamentos, são convicções profundas sobre você mesmo e sobre o mundo que colorem sua percepção e atraem experiências correspondentes para você. Muitos passam a vida sem nunca examinar suas suposições fundamentais. Eles assumem que a vida é difícil, que as pessoas não são confiáveis. O sucesso é para poucos afortunados, ou o amor é passageiro. E à medida que se apegam a essas suposições, a lei fielmente entrega experiências que as confirmam. Conheci um empresário que, apesar de sua inteligência e ética no trabalho, repetidamente se via em empreendimentos fracassados. Quando examinamos suas suposições, descobrimos que, no fundo de sua consciência, estava a convicção de que o sucesso requer luta e que qualquer coisa facilmente conquistada não é realmente valiosa. Com esse entendimento, é de se admirar que o universo lhe apresentasse uma luta após a outra. Ele não estava passando por essas dificuldades, porque o universo era indiferente aos seus desejos. Ele estava passando por elas, porque o universo estava respondendo perfeitamente às suas suposições sobre a natureza do sucesso. Depois que ele reconheceu essas suposições ocultas, começou a trabalhar deliberadamente para assumir o oposto delas. O sucesso flui para mim com facilidade, ele afirmava antes de dormir. Minha prosperidade beneficia a todos que ela toca. À medida que ele persistia nessas novas suposições, suas circunstâncias externas gradualmente se transformaram para corresponder ao seu KBAS interno, o ato imaginário. Como então fazemos a transição eficaz do nosso estado atual para o estado desejado? Através do que chamo de ato imaginário, um exercício deliberado de consciência, no qual deixamos temporariamente de lado a realidade física e mergulhamos na realidade que desejamos experimentar. O ato imaginário não é sonhar acordado ou fantasiar, é um uso controlado e proposital da imaginação para criar uma experiência sensorial rica do seu desejo realizado. Durante o ato imaginário, você fecha temporariamente a porta para o mundo dos sentidos e se abre para o mundo das possibilidades infinitas. Para que este exercício seja eficaz, ele deve incluir detalhes sensoriais. Se você deseja uma nova casa, não deve apenas vê-la. Você deve sentir a maçaneta da porta em sua mão, ouvir seus passos no chão, sentir o cheiro do ar fresco, tocar a textura das paredes. Você deve ocupar a cena como se ela estivesse fisicamente presente. O poder do ato imaginário não está na sua duração, mas na sua intensidade. Um único momento de imersão completa na sensação do desejo realizado pode ser mais eficaz do que horas de visualização sem entusiasmo. O segredo é alcançar o que chamo de sensação de realidade, aquele momento em que sua experiência imaginativa parece tão sólida e substancial quanto qualquer experiência física. Ensinei esse princípio a um jovem artista que lutava há anos para que seu trabalho fosse reconhecido. Todas as noites, ele se envolvia em um ato imaginário no qual ficava em uma galeria cercado por suas pinturas.
Ele ouvia palavras específicas de apreciação dos participantes. Sentia a satisfação silenciosa do reconhecimento artístico. Em 3 meses, foi convidado a participar de uma exposição coletiva naquela galeria de prestígio, o reconhecimento que ele imaginava. O universo respondeu não aos seus anos de desejo por reconhecimento, mas à sua suposição de que já o havia recebido. A Lola da colheita idêntica. Existe um princípio articulado em várias tradições espirituais de que você colhe o que planta. Prefiro pensar nisso como a lei da colheita idêntica. Tudo o que você planta na consciência por meio de suas suposições, sentimentos e atos imaginários consistentes deve eventualmente florescer em experiências externas correspondentes. Essa lei opera com precisão matemática. Se você planta milho, não pode colher trigo. Se você planta suposições de carência, não pode colher abundância. Se você planta sentimentos de indignidade, não pode colher experiências de ser valorizado e apreciado. Muitos interpretam mal esse princípio, acreditando que, se tiverem pensamentos positivos ocasionalmente, enquanto mantêm uma consciência de limitação, de alguma forma colherão resultados positivos. Mas pensamentos ocasionais têm pouco poder contra as suposições profundamente enraizadas que governam seu senso básico de identidade e possibilidade. Não é o que você pensa ocasionalmente, mas o que você consistentemente assume ser que cria sua realidade. Sua colheita será sempre idêntica ao tipo de sementes que você plantou em sua consciência. Lembro-me de uma professora que veio até mim desesperada com sua turma de alunos indisciplinados. Ela queria que eles fossem respeitosos e participativos. No entanto, todos os dias ela entrava na sala de aula assumindo que haveria conflitos e resistência. Sua consciência estava repleta de sementes de conflitos na sala de aula. Eu a instruí a plantar novas sementes, assumindo que seus alunos eram capazes, interessados e naturalmente inclinados à ordem. Antes de cada aula, ela deveria imaginar a sensação de dar aula para alunos participativos e respeitosos. Ela sentiria a satisfação de uma troca educacional significativa. Em poucas semanas, a atmosfera em sua sala de aula se transformou. O universo respondeu não ao seu desejo de um comportamento melhor dos alunos, mas à sua suposição de que já estava experimentando interações ideais em sala de aula. Persistência até a naturalidade. Meus queridos amigos, a transição de um estado para outro raramente é instantânea em sua manifestação física. Embora a mudança de consciência possa ocorrer em um momento, a reorganização de suas circunstâncias externas normalmente se desenrola ao longo do tempo. A chave para a manifestação bem-sucedida é a persistência, não a persistência forçada de se obrigar a acreditar em algo contra todas as evidências, mas a persistência natural que vem de conhecer a lei e confiar em seu funcionamento. Quando você assume um novo estado pela primeira vez, pode parecer artificial, como usar roupas que não servem direito. Mas, com atenção consistente para manter esse estado na consciência, ele acaba se tornando seu autoconceito natural. Quando essa naturalidade é alcançada, a manifestação do seu desejo é garantida. Tenho observado que muitas pessoas abandonam seu trabalho imaginário muito cedo. Elas assumem o estado do desejo realizado por alguns dias, não veem nenhuma evidência física imediata e concluem que o princípio não está funcionando. O que elas não percebem é que a manifestação segue um período natural de gestação. Assim como uma semente plantada no solo precisa de tempo para brotar e crescer, havia um vendedor que sonhava em dobrar sua renda. Seguindo esses princípios, ele assumiu o estado de já estar ganhando a quantia desejada. Durante semanas, ele manteve essa suposição sem ver qualquer mudança em seus cheques de comissão. Homens menos determinados poderiam ter abandonado a prática, mas ele persistiu. Na 9ª semana, foi-lhe oferecido um cargo de gerente de uma equipe de vendedores, uma função que mais do que duplicou sua renda. O universo estava respondendo à sua suposição o tempo todo, reorganizando as circunstâncias de maneiras que ele não poderia ter previsto para realizar a essência de seu desejo. A diferença entre desejar e assumir. Ao chegarmos ao final da nossa discussão, devo enfatizar a diferença crucial entre desejar algo
e assumi-lo como um fato na consciência. Essa diferença marca a diferença entre aqueles que usam a lei com sucesso e aqueles que permanecem perpetuamente decepcionados. Desejar coloca o seu desejo em um futuro imaginário que nunca chega. Mantenha a separação entre você e o seu desejo. Um dia, quem deseja diz, eu terei o que quero. E, com essa declaração, eles garantem que seu desejo permaneça para sempre distante. Supor, por outro lado, colapsa o tempo. Traz seu desejo para o momento presente como um fato consumado. Agora sou o que desejo ser, declara aquele que supõe. E com essa declaração, eles se unem ao seu desejo, tornando-se na consciência o que buscam ser na experiência. O universo não responde aos seus desejos. Ele responde às suas suposições. Ele não entrega o que você quer. Ele entrega o que você é. O grande segredo, então, é assumir que você é o que busca e, a partir dessa suposição, viver e agir como se já fosse. Conheci uma mulher que desejava se reconciliar com seu filho distante. Durante anos, ela tentou restabelecer o contato enviando cartas e mensagens que não foram respondidas. Quando aprendeu esses princípios, ela cessou seus esforços externos e se concentrou em assumir o estado de já ter um relacionamento amoroso com seu filho. Todas as noites, antes de dormir, ela imaginava uma cena que implicava a reconciliação deles. Ela sentia a alegria da conexão restaurada. Ela ouvia a voz dele expressando amor e perdão. Ela persistiu nessa prática, transferindo sua energia do desejo por uma reconciliação futura para a experiência de uma harmonia presente. Em 2 meses, ela recebeu um telefonema do filho, o primeiro em mais de 3 anos. A conversa levou a um encontro que resultou na cura do relacionamento deles. O universo respondeu não ao seu desejo de reconciliação, mas à sua suposição de que isso era um fato consumado, vivendo em um estado de abundância. Meus amigos, ao encerrarmos esta discussão, quero abordar o desejo mais comum expressado por aqueles que assistem às minhas palestras. O desejo por mais abundância, prosperidade e liberdade financeira. Muitos abordam esse desejo a partir de uma consciência de carência. Eles veem o dinheiro como algo externo a si mesmos, que precisam lutar para adquirir. Acreditam que há uma oferta limitada de riqueza e que precisam competir com os outros para garantir sua parte. E, à medida que mantêm essa consciência, o universo fielmente lhes entrega experiências de dificuldades financeiras e limitações. A verdade é que a abundância não é algo que se obtém. É um estado em que se está. Quando você vive em um estado de abundância, você se sente conectado à oferta infinita do universo. Você sabe, com convicção inabalável, que todas as suas necessidades são atendidas não por uma fonte externa limitada, mas por uma fonte ilimitada dentro de você. A partir desse estado, você age não por desespero, mas por inspiração. Você toma decisões não por medo, mas por uma sensação de segurança e possibilidade. E à medida que você vive nesse estado, o universo se reorganiza para refletir sua consciência de abundância. Lembro-me de uma mulher que viveu anos com ansiedade financeira, constantemente preocupada em pagar suas contas. Quando ela aprendeu esses princípios, começou a viver a partir do estado de abundância. Todas as noites, ela adormecia sentindo o alívio e a gratidão de ter mais do que o suficiente. Durante o dia, ela caminhava pelo mundo carregando esse sentimento de abundância, independentemente do seu saldo bancário. Em 3 meses, oportunidades de aumento de renda apareceram em sua vida. Uma habilidade que ela havia desenvolvido como hobby tornou-se a base para um negócio lucrativo. Um investimento que ela havia feito anos antes, de repente aumentou de valor. O universo respondeu não ao seu desejo de abundância, mas à sua consciência de abundância. A palavra final, fé na lei. Abordamos muitos assuntos esta noite, explorando a profunda verdade de que o universo responde não aos seus desejos, mas ao seu estado de ser. Para concluir, gostaria de deixar uma reflexão final sobre o papel da fé na aplicação desta lei. A fé, no contexto da manifestação, não é uma crença cega em algo para o qual não há evidências. É a convicção nascida da compreensão de que a lei opera com precisão matemática. É a certeza de que, quando você assume um estado de consciência, o
O universo deve entregar experiências que correspondam a esse estado. Essa fé não é algo que você deve lutar para alcançar. Ela surge naturalmente de uma compreensão intelectual e experiencial da lei. Quanto mais você observa a lei em operação em sua própria vida, mais forte se torna sua fé, até que ela se transforma em conhecimento. Comece hoje à noite a praticar o que você aprendeu. Escolha um desejo que até agora não conseguiu realizar. Em vez de desejá-lo, assuma o estado de já possuí-lo. Crie uma cena imaginária que sugira essa realização. Sinta a realidade dessa cena. Adormeça nesse estado. Mantenha essa suposição durante as horas em que estiver acordado e observe como o universo, com perfeita fidelidade, remodela seu mundo externo para corresponder à sua convicção interior. Lembre-se sempre de que o universo não se importa com o que você quer. Ele se importa com o que você é. Assuma que você é o que busca e, por lei, você deve se tornar isso em sua experiência. Meus queridos amigos, foi uma honra compartilhar esses princípios com vocês esta noite. Que vocês os usem com sabedoria para criar uma vida de realização, alegria e serviço ao próximo. Pois no final, o maior uso dessa lei não é apenas adquirir bens, mas tornar-se a expressão mais plena do seu potencial moribundo. Vão agora com a confiança de que o poder que molda as vidas do mundo está dentro de vocês, respondendo sempre à sua consciência. O universo aguarda sua ordem, entregue não através do desejo, não através da súplica, mas através da quieta suposição de já ser o que vocês desejam ser. Muitos de vocês estão aqui esta noite presos em estados de espera, esperando por uma saúde melhor, esperando por abundância financeira, esperando que o amor entre em suas vidas, esperando por reconhecimento, esperando por paz de espírito. Mas eu lhes digo que esperar é a antítese da criação, no reino da imaginação, que é o reino de Deus, pois Deus e sua maravilhosa imaginação humana são um, e lá também não há espera. Há apenas o eterno agora. Vamos examinar as palavras das Escrituras, pois todas as Escrituras são um drama psicológico que se desenrola nas profundezas do seu próprio ser. No livro do Apocalipse, lemos: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Essa porta não é uma entrada física, mas a porta da sua consciência. O seu milagre está batendo agora, pedindo para entrar no seu mundo. Você vai deixá-lo entrar? O grande erro que a humanidade comete é acreditar que os milagres são eventos externos, que nos acontecem por meio de alguma força externa a nós mesmos. Essa é a grande ilusão. A verdade absoluta que estou lhe dando esta noite, é que os milagres não são acontecimentos externos, mas suposições internas. Quando você assume o sentimento de que seu desejo foi realizado, quando você vive a partir do fim, como se seu desejo já fosse um fato consumado, você está realizando o maior milagre. Lembro-me de uma senhora que veio até mim, em total desespero. Por 15 anos ela esteve separada do filho. Batalhas judiciais, distância geográfica e disputas familiares criaram o que parecia ser uma barreira intransponível entre eles. Ela tentou tudo o que o mundo externo oferecia: advogados, mediadores, cartas, telefonemas, mas sem sucesso. Então ela descobriu este princípio. Em vez de permanecer no estado de separação, que apenas perpetuava essa realidade, ela começou a dormir todas as noites, assumindo que seu filho estava de volta à sua vida. Adormecia sentindo a alegria do reencontro, ouvindo a voz dele, sentindo o seu abraço. Em 3 semanas, após 15 anos de separação, o telefone tocou. Era o seu filho, ligando de uma cidade próxima, perguntando se podia ir vê-la. A ponte externa foi construída porque a ponte interna havia sido estabelecida primeiro na sua imaginação. É assim que seu milagre virá. Não lutando contra as circunstâncias atuais, não forçando eventos externos, mas assumindo no fundo de sua consciência que você já é o que deseja ser, pois a consciência é a única realidade e tudo o mais é apenas sua sombra. Muitos de vocês foram ensinados a acreditar que seus desejos são grandiosos demais, que devem ser práticos, razoáveis e se conformar com as limitações do mundo ao seu redor. Essa é a maior mentira
já perpetuada sobre a humanidade. A verdade é que sua consciência não conhece limitações, e o milagre que você busca é limitado apenas pela sua capacidade de imaginá-lo como real. A Bíblia nos diz: tudo é possível para aquele que crê. Mas o que significa crer? Não significa aceitar intelectualmente algo como verdadeiro. A verdadeira crença é a aceitação completa do seu desejo como um fato já existente. É quando sua conversa interior e seus estados emocionais estão em completo alinhamento com o seu desejo realizado. Quando você realmente acredita, você deixa de tentar fazer as coisas acontecerem porque, na sua consciência, elas já aconteceram. Quero que você entenda algo fundamental sobre a natureza do seu milagre. O intervalo de tempo entre a sua suposição e a sua manifestação física é apenas um artifício do seu mundo tridimensional. Na quarta dimensão da consciência, onde reside a sua imaginação, o seu milagre já existe em sua completude. A aparência do tempo é simplesmente o movimento dos eventos pela tela do seu mundo tridimensional. Muitos de vocês estão desistindo pouco antes de o seu milagre se manifestar fisicamente. Vocês plantam a semente na consciência, assumindo o sentimento de que o seu desejo foi realizado. Mas então vocês a desenterram repetidamente para ver se está crescendo. Nenhum agricultor esperaria uma colheita se estivesse continuamente arrancando suas sementes para verificar seu progresso. Da mesma forma, você deve permitir que seu subchan se enraize no primeiro solo da sua consciência, sem interferências. Deixe-me compartilhar com você outro princípio que é crucial para a manifestação do seu milagre. Aquilo em que você se concentra se expande. Se você se concentra na ausência do seu desejo, na falta, na espera, no não ter, então esse estado de consciência se expandirá e se perpetuará. Mas se você se concentrar na presença do seu desejo, na sensação de tê-lo agora, esse estado se expandirá e se externalizará no seu mundo. Há uma história na Bíblia sobre a mulher com um problema de sangramento que tocou a barra da roupa de Jesus e foi curada instantaneamente. Jesus disse a ela: "A tua fé te curou." Agora, quem é esse Jesus na história? Ele é a sua própria imaginação humana maravilhosa. E a fé da mulher não era uma esperança passiva de que ela poderia ser curada algum dia. Era uma suposição ativa de que, ao tocar a roupa, ao entrar em contato com o poder da imaginação, ela seria curada agora. E ela foi. Seu milagre funciona pelo mesmo princípio. Requer sua suposição ativa, sua convicção completa de que está feito. O mundo pode apresentar 1000 razões pelas quais seu desejo não pode ser realizado. As circunstâncias podem parecer contradizer a possibilidade do seu milagre. As pessoas podem desanimá-lo com seu pensamento limitado, mas eu lhe digo com autoridade absoluta que todas as evidências externas são apenas o produto de suposições passadas. Elas não têm poder para impedir que novas suposições remodelem seu mundo. Não se desanime com as aparências. As aparências são sombras, enquanto sua consciência é a substância. Como Neville diz, o segredo da manifestação não está em manipular sombras, mas em mudar a substância da qual as sombras são projetadas. Quando você muda seu conceito de si mesmo, quando assume um novo estado de consciência, as sombras devem se conformar. Agora, vamos falar de persistência, pois muitos de vocês estão à beira de desistir. Vocês tentaram aplicar esses princípios, mas ainda não viram a evidência física de seus desejos. Talvez tenham até concluído que esses princípios não funcionam para vocês. Deixe-me dizer por que essa conclusão é falsa e por que você deve persistir. A lei da suposição é apenas isso, uma lei. É tão consistente e inabalável quanto a lei da gravidade. Ela não funciona às vezes e falha outras vezes. Ela está sempre operando, esteja você consciente disso ou não. Se o seu desejo ainda não se manifestou, não é porque a lei falhou. É porque você ainda não assumiu plenamente a consciência de ter o seu desejo. Ainda pode haver suposições contraditórias operando sob a superfície da sua consciência. Lembre-se das palavras das Escrituras, que a paciência tenha uma obra perfeita, para que sejais perfeitos e inteiros, sem falta alguma. Paciência, neste contexto, não significa esperar passivamente que algo aconteça.
Significa manter sua suposição independentemente das aparências, até que a ponte da incidência seja construída, levando ao banquete dentro da manifestação do seu desejo. Há um momento perfeito para a exteriorização de seus desejos, um momento divino que o intelecto humano não pode calcular. Esse momento divino não é determinado por algum relógio externo, mas pela saturação completa de sua consciência com o sentimento de seu desejo realizado. Quando não houver mais nenhum conflito em sua mente, quando você tiver aceitado completamente seu desejo como um fato consumado, então o milagre deve acontecer. Já vi inúmeras pessoas que estavam à beira de desistir, que tinham tentado de tudo e estavam prontas para abandonar seus sonhos, apenas para descobrir que seu milagre estava ao virar da esquina. Se tivessem desistido, nunca teriam testemunhado a manifestação que já estava em andamento. Pense em Elias na Bíblia, que orou por chuva durante uma seca devastadora. Após sua oração, ele enviou seu servo para olhar em direção ao mar em busca de qualquer sinal de chuva. 6 vezes, o servo voltou dizendo que não havia nada, mas na 7ª vez, ele relatou ter visto uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem subindo do mar. Daquela pequena nuvem, veio uma chuva torrencial que acabou com a seca. Seu milagre pode começar como uma pequena nuvem no horizonte e uma mudança sutil nas circunstâncias. Um telefonema inesperado, um encontro casual, uma nova ideia. Não despreze esses pequenos começos, pois eles são a primeira evidência física da grande mudança que já ocorreu em sua consciência. Quando Jesus estava diante do túmulo de Lázaro, que estava morto há 4 dias, ele não orou para que Lázaro ressuscitasse. Em vez disso, ele disse: Pai, eu te agradeço por teres me ouvido. Ele deu graças antes que qualquer evidência física do milagre estivesse presente. Essa é a ação de graças secreta antecipada. Quando você agradece pelo seu milagre como se ele já tivesse acontecido, você está estabelecendo em sua consciência a própria condição que se objetivará em seu mundo. Vamos explorar outra dimensão desse princípio. Muitos de vocês acreditam que seu milagre requer a cooperação de indivíduos específicos ou o arranjo de circunstâncias particulares. Vocês pensam, se ao menos meu chefe me desse aquela promoção, se ao menos aquela pessoa me amasse, se ao menos o mercado mudasse a meu favor. Mas isso é entender mal a natureza da criação. Sua consciência não depende de nenhuma condição externa para seu poder criativo. Quando você assume o sentimento de que seu desejo foi realizado, todo o universo se reorganiza para tornar essa suposição uma realidade. Pessoas, circunstâncias, eventos, tudo são meros instrumentos para a externalização de suas suposições. Eles não têm poder para iniciar causas. Eles só podem refletir as causas que você iniciou em sua própria consciência. Este princípio remove todo o senso de dependência e vitimização. Você não está à mercê das decisões dos outros ou de condições externas. Você é o poder opinante em sua vida, e todo o mundo objetivo é servo de suas suposições. Lembro-me de um senhor que foi informado pelas autoridades médicas que tinha uma doença incurável que iria piorar progressivamente. Os especialistas não lhe deram esperança, mas, em vez de aceitar esse veredicto, ele começou a assumir a sensação de saúde perfeita. Todas as noites antes de dormir, ele construía uma cena que sugeria que estava completamente bem. Ele imaginava seu médico expressando espanto com sua recuperação. Ele persistiu nessa suposição, apesar de todas as evidências físicas em contrário. Em 6 meses, ele voltou ao médico para fazer exames e, para surpresa do médico, não havia mais nenhum sinal da doença. O médico chamou isso de milagre médico. Mas não foi um milagre médico, foi um milagre da consciência. Veja, o poder criado não reside no médico, no remédio ou em qualquer agente externo. Reside na sua consciência. Quando você muda seu conceito de si mesmo, você muda sua relação com tudo em seu mundo, incluindo seu próprio corpo. Agora quero abordar um aspecto crucial da manifestação que muitos ignoram. Seu milagre não é algo separado de você mesmo. Você não está tentando atrair algo de fora. Você está despertando para a realidade de que tudo o que você deseja já existe dentro de você em um estado de potencial. Manifestação não é atração, é expressão.
É a projeção do que já existe dentro de você. Pense em uma semente de bolota. Dentro dessa pequena semente existe todo o potencial de um poderoso carvalho. O carvalho não é atraído pela bolota de fora. Ele se desenvolve a partir de dentro, à medida que a natureza inerente da bolota se expressa. Da mesma forma, seu milagre é a expressão natural do estado de consciência que você assumiu. É o carvalho emergindo da bolota da sua suposição. Essa compreensão transforma a maneira como você aborda a manifestação. Em vez de tentar obter algo, você se concentra em ser algo, pois o que você é o que você expressará, e o que você expressa é o que você experimentará em seu mundo tridimensional. Na Bíblia lemos: tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo a que se devia aferrar. Isso não é blasfêmia, é a afirmação de um fato psicológico. Sua imaginação avaliando você é Deus em ação. Quando você assume a mente de ter o que deseja, você está exercitando o mesmo poder criativo que criou o universo. Seu milagre não está chegando. Ele existe agora como uma realidade presente na imaginação. E como a imaginação cria a realidade, o estado emocional que você assume hoje deve se objetivar no seu amanhã. Isso é lei, não sorte ou acaso. Muitos de vocês passaram anos afirmando pensamentos positivos enquanto mantinham um estado emocional de carência. Vocês recitaram afirmações de abundância enquanto se sentiam pobres. Vocês declararam saúde enquanto se sentiam doentes. Vocês professaram amor enquanto se sentiam não amados. Mas eu lhes digo que não é o que vocês afirmam com os lábios, mas o que afirmam com os sentimentos que cria a sua realidade. Pois o sentimento é a oração, e a oração é o sentimento. O que vocês sentem, vocês atraem. O que vocês imaginam com sentimento, vocês se tornam. Considere a história de Jacó e Esaú. Jacó, cujo nome significa suplente, cobriu-se com peles de cabra para simular a pelagem de seu irmão Esaú. Quando seu pai cego, Isaque, o sentiu, acreditou estar tocando Esaú e deu a Jacó a bênção destinada ao primogênito. Esta história não é sobre engano, mas sobre o poder da suposição. Quando você assume o sentimento de ser o que deseja ser, mesmo que sua razão e seus sentidos neguem isso, você recebe a bênção, a manifestação desse estado. Seu milagre já é seu na realidade invisível da consciência. A única distância entre você e sua manifestação física é a distância entre seu conceito atual de si mesmo e o conceito que você assumiria se seu desejo já tivesse sido realizado. Feche essa lacuna na consciência e você fechará a lacuna na manifestação. Deixe-me compartilhar com você uma técnica que ajudou inúmeras pessoas a preencher essa lacuna. É a técnica de viver a partir do fim. Antes de adormecer todas as noites, construa uma cena em sua imaginação que sugira que seu milagre já aconteceu. Torne essa cena o mais vívida e real possível. Envolva todos os seus sentidos. O que você veria? O que você ouviria? O que você sentiria? O que você cheiraria ou saborearia? Como os outros reagiriam a você? Crie essa cena com tanta clareza que pareça mais real do que seu quarto. Em seguida, entre totalmente nessa cena. Não observe de longe. Seja um participante. Sinta as emoções que sentiria se isso estivesse realmente acontecendo. Permita que a alegria, a gratidão, a paz e a emoção percorram seu corpo. Adormeça nesse estado, pois o subconsciente é mais impressionável quando você entra no estado de sono. Faça isso todas as noites, e você começará a notar mudanças sutis em sua realidade desperta. Oportunidades que não existiam antes aparecerão. Recursos se tornarão disponíveis. As pessoas vão reagir de forma diferente a você. Esses são os sinais de que sua suposição está se enraizando e começando a se concretizar no seu mundo. Mas não cometa o erro de procurar seu milagre exatamente como você o imaginou. A ponte de incidentes que leva ao seu desejo pode assumir formas inesperadas. Confie na sabedoria da sua mente mais profunda para realizar seu desejo de maneiras que seu intelecto não pode conceber. Seu papel é manter a suposição do fim, não ditar os meios. Agora, vamos enfrentar o grande inimigo da manifestação, a dúvida.
A dúvida não é o oposto da fé, é a fé no oposto. Quando você duvida, você está, na verdade, exercitando fé no que não quer. Você está assumindo o sentimento de não ter, e essa suposição deve se objetivar tão cedo quanto a suposição de ter. O antídoto para a dúvida não é o otimismo cego, mas uma compreensão mais profunda do processo criativo. Quando a dúvida surgir, não lute contra ela nem a negue. Em vez disso, reconheça-a como um sinal de que você temporariamente voltou ao antigo estado de consciência. Então, de maneira gentil, mas firme, retorne à sua nova suposição. Persista na suposição de que seu milagre já é seu e, eventualmente, essa suposição se tornará um fato. Lembre-se das palavras de Jesus. De acordo com a sua fé, assim será feito. A fé não é um sentimento, é a substância das coisas esperadas, a evidência das coisas que não se veem. É o sentimento de já ter o que você deseja. Quando você mantém esse sentimento, apesar de todas as evidências em contrário, você está exercitando a verdadeira fé e seu milagre deve acontecer. Quero abordar algo que impede muitos de aplicar plenamente esses princípios: o medo da decepção. Alguns de vocês se impedem de assumir plenamente que seus desejos serão realizados porque temem a dor da decepção se eles não se concretizarem. Vocês acham que estão se protegendo, mas, na verdade, estão garantindo a própria decepção que procuram evitar, pois a lei da suposição opera com precisão matemática. O que você supõe, você se torna. Se você assume que seu desejo pode não se realizar, essa suposição em si cria a condição em que ele não pode se realizar. Mas, se você assume com total convicção que ele já se realizou, nada neste mundo pode impedir sua manifestação. O segredo é transferir sua fé da evidência dos sentidos para a evidência da imaginação. Quando você consegue sentir a realidade do seu estado imaginado com a mesma intensidade com que agora sente a realidade do seu estado físico, seu milagre está garantido. Considere a parábola dos talentos. O servo que enterrou o seu talento no chão fez isso por medo. Ele tinha medo de perder o que tinha. Mas o mestre condenou essa ação, tirando-lhe o único talento e dando-o àquele que tinha 10 talentos. Essa parábola ilustra uma lei psicológica profunda. O que você teme, você atrai. O que você tenta evitar, você convida. A única maneira de realmente possuir o que você deseja é assumir o sentimento de já possuí-lo. Seu milagre não é uma possibilidade distante, é uma realidade presente na consciência, esperando para ser reivindicada. A escolha é sua. Você continuará a viver com a suposição da falta da espera, da esperança, de que algum dia seu desejo será realizado? Ou você terá a coragem de assumir agora mesmo que o que você deseja já é seu? Desafio você esta noite a fazer uma mudança fundamental em sua consciência. Pare de pensar em si mesmo como alguém que está tentando alcançar um objetivo e pare de pensar em si mesmo como alguém que já o alcançou. Pare de se ver como alguém que está trabalhando para ter saúde e comece a se ver como alguém que já é saudável. Pare de se sentir não amado e comece a se sentir profundamente amado pelo que você assume que se tornará e pelo que você se torna na consciência que expressa na realidade. O mundo exterior pode convencê-lo de que seu milagre é impossível. As pessoas podem lhe dizer que você está sendo irrealista, que deve aceitar suas limitações e se contentar com menos do que seu coração deseja. Mas eu lhe digo com absoluta certeza que as únicas limitações que existem são aquelas que você aceita na consciência. Mude sua consciência e você mudará seu mundo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa palavra não é uma expressão falada há milhares de anos. É o poder criativo de sua própria imaginação humana maravilhosa, operando agora, neste momento. Quando você pronuncia a palavra em sua consciência, assumindo o sentimento de seu desejo realizado, você está invocando o mesmo poder criativo que deu origem ao universo. Seu milagre não exige que você seja especial, talentoso, educado, rico ou bem relacionado. Exige apenas que você compreenda e aplique o princípio criativo, que é seu direito de nascença como ser humano. Esse princípio não faz acepção de pessoas.
Ele funciona para qualquer um que o aplique, independentemente de sua origem, circunstâncias ou fracassos passados. Já vi pessoas de todas as classes sociais transformarem sua realidade através do uso adequado da imaginação. Testemunhei pessoas sem educação formal alcançarem níveis intelectuais além do alcance de estudiosos. Vi pessoas fisicamente frágeis recuperarem uma saúde vibrante. Observei pessoas financeiramente destituídas alcançarem prosperidade. Observei pessoas solitárias e rejeitadas serem cercadas por amor e aceitação. Tudo através do mesmo princípio que estou compartilhando com você esta noite. O princípio de que a imaginação cria a realidade. A questão não é se o seu milagre é possível. A questão é se você está disposto a assumir a consciência necessária para a sua manifestação. Você está disposto a abandonar seu conceito atual de si mesmo e assumir um novo conceito que esteja alinhado com seu desejo? Você está disposto a viver a partir do fim, mesmo quando todas as evidências sensoriais contradizem isso? Você está disposto a persistir em sua suposição até que ela se concretize? Se sua resposta for sim, então seu milagre não está apenas chegando. Ele está aqui agora, esperando para ser reconhecido e reivindicado. Pois no reino da consciência, onde toda a criação começa, o tempo e o espaço não existem como os conhecemos no mundo tridimensional. O seu amanhã existe agora como uma possibilidade presente. Ao assumir o sentimento dessa possibilidade como um fato presente, você colapsa o tempo e traz o seu desejo para o seu hoje. Lembre-se das palavras das Escrituras. Antes que eles chamem, eu responderei. E enquanto eles ainda estiverem falando, eu ouvirei. Isso não é uma promessa sobrenatural, mas uma afirmação da lei psicológica. A resposta à sua oração, o seu milagre, existe antes, mesmo de você pedir. Existe como um estado de consciência no qual você pode entrar através do portal da imaginação. Quando você realmente compreender esse princípio, nunca mais implorará ou suplicará pelo seu bem. Nunca mais se sentirá dependente de circunstâncias externas ou de outras pessoas. Você saberá com convicção inabalável que a sua consciência é a única realidade e que tudo o mais é seu servo. Encorajo você a embarcar em uma experiência ousada esta noite. Escolha um desejo que você tem lutado para manifestar. Talvez seja um relacionamento, uma oportunidade de emprego, uma condição de saúde ou uma meta financeira. Nos próximos 30 dias, comprometa-se a viver completamente com a suposição de que esse desejo já foi realizado. Construa uma cena que sugira sua realização e entre nessa cena todas as noites antes de dormir. Durante as horas em que estiver acordado, conduza suas conversas internas como se seu desejo já fosse um fato. Não conte a ninguém sobre essa experiência. Mantenha-a como um pacto sagrado entre você e sua maravilhosa imaginação humana. Ao final dos 30 dias, você ficará surpreso com a forma como o mundo exterior começou a refletir sua suposição interior. Seu milagre não está sujeito ao acaso ou à sorte. Ele é governado pela lei da consciência. Essa lei afirma que tudo o que você assume como verdadeiro na consciência deve se objetivar na sua realidade. Não pode ser de outra forma, pois a consciência é a única realidade e tudo o mais é apenas sua projeção. Ao longo da história da humanidade, aqueles que descobriram essa lei realizaram o que o mundo chama de milagres. Mas não eram milagres no sentido de violações das leis naturais. Eram expressões naturais de uma lei superior, a lei de que a consciência é a única realidade. E quando a consciência é alterada, a realidade deve mudar para refleti-la. À medida que nos aproximamos do fim do nosso tempo juntos, quero enfatizar um ponto crítico. Seu milagre não depende de nada fora de você. Não. Depende da economia, do governo, da opinião das outras pessoas, de suas experiências passadas ou de suas circunstâncias atuais. Depende exclusivamente do estado de consciência que você assume e mantém. Essa compreensão o liberta da tirania das circunstâncias. Você não é mais uma vítima das condições, mas um criador de condições. Você não está mais à mercê do mundo, mas é o mestre do seu mundo, pois o mundo nada mais é do que sua consciência objetivada. Convido você esta noite a abraçar essa verdade libertadora.
Seu milagre já é seu na consciência. Reivindique-o, sinta-o, viva a partir dele e observe como a parede externa se remodela para se adequar ao padrão que você estabeleceu dentro de si. Lembre-se, o reino dos céus está dentro de você. Esse reino não é um lugar, mas um estado de consciência. Quando você entra no estado de ter seu desejo realizado, você entrou no reino. E desse reino, seu milagre se manifestará tão naturalmente e inevitavelmente quanto o amanhecer segue a noite. Não desista. Persista em sua suposição, pois sua persistência não é uma luta contra a realidade, mas a afirmação de uma realidade mais profunda. A realidade da consciência como o único poder criativo em seu mundo. Seu milagre está aqui agora. Ele existe neste exato momento em sua imaginação. Pela lei da suposição, o que existe na imaginação deve se objetivar em sua realidade. Isso não é teoria ou especulação, é lei. E quando você se alinha com essa lei, nada neste mundo pode impedir a realização do seu desejo. Siga em frente com a convicção de que o que você assumiu em sua consciência já é seu em experiência. Viva a partir dessa convicção e observe o milagre se desenrolar diante dos seus olhos, não como algo novo entrando em sua vida, mas como a expressão natural do que você já aceitou como verdadeiro, a única e exclusiva realidade, a realidade da consciência. Deixo-lhe esta promessa. Tudo o que pedirdes em oração, crendo que recebereis. Não acredite com seu intelecto, mas com o seu sentimento. Sinta a realidade do seu desejo agora, e em um futuro próximo, você terá em suas mãos a manifestação daquilo que já tem em sua consciência. Seu milagre não está chegando, ele já chegou. Reconheça-o, reivindique-o e ele será seu, pois você é o poder operante e sua consciência é a única e verdadeira realidade.